Saudação, meu amigo, saudação, minha amiga. Tudo bem contigo? Eu sou Eduardo Favro e hoje vamos falar sobre o limite de duas variáveis. Hoje vamos calcular esse limite. Limite de xy sobre y mais x ao cubo, quando xy tende ao zero zero. Vamos lá? Bom, o limite que eu queria apresentar é este. Calcule o limite, caso exista, de xy sobre y mais 8x ao cubo, quando xy tende a zero zero. A primeira coisa que a gente tem que olhar para esse limite, será que ele existe ou será que ele não existe? Se a gente olhar para o numerador, tem um polinômio de grau 2, e no denominador a gente tem um polinômio de grau 3. Geralmente quando isso acontece, a gente é tentado a achar que o limite não existe. E também no denominador temos y, que é uma potência ímpar, e x ao cubo também é uma potência ímpar. Quando temos potências ímpares no denominador, possivelmente o limite não existe. Então a gente vai tentar provar que esse limite não existe. Então, para provar que ele não existe, a gente tem que achar dois caminhos, nos quais os limites dão distintos, ou um caminho no qual o limite não existe, certo? Então, a gente vai começar pelo caminho mais simples. O caminho mais simples seria x igual a zero. X for zero, vai ficar o quê? Vai ficar o limite quando y tende a zero. O x é zero, então fica 0 vezes y dividido por y mais 8 vezes 0 ao cubo. Então fica o limite, quando y tende a zero, 0 vezes y é 0, 0 dividido por y vai dar 0. Então o limite de 0 é 0. Então achei um caminho que o limite dá 0. Agora a gente tem que tentar procurar outro limite que o limite não dá zero. Existem duas técnicas. Uma técnica seria fazer o denominador ficar muito próximo de zero, no sentido de ser uma potência maior de x ou de y do que o termo que estiver no numerador. O outro seria via curva de níveis. Eu poderia fazer xy dividido por 8 mais x ao cubo igual a 1, eu ia achar o x ou y em função do outro, e iria substituir, e nesse caminho o limite daria 1. Mas vou tentar outro caminho um pouco mais simples, embora à primeira vista pode ser um pouco roubado, que a gente tenta um caminho, a gente tira um caminho que funciona, mas a ideia é simples, a ideia é fazer o denominador ser uma potência de y. Então eu pego o denominador y mais 8x ao cubo, eu faço ser uma potência de x, por exemplo, x à quarta. Então meu y eu posso reescrever como x à quarta menos 8x ao cubo. Então eu vou tentar calcular o limite por esse caminho. Então pelo caminho y igual a x à quarta menos 8x ao cubo, meu limite fica limite, agora o y é função de x, então meu x tende a zero, o x continua x, no lugar do y eu coloco x à quarta menos 8x ao cubo, dividido por quem? Y é x à quarta menos 8x ao cubo mais o 8x ao cubo. Então dá para ver que um x ao cubo cancela com outro x ao cubo,
e no numerador a gente pode fazer a multiplicação. Então vai ficar o limite, quando x tende a zero, de x à quinta menos 8x à quarta, dividido por quem? Dividido por... Só sobrou x à quarta, que o menos x ao cubo cancelou com 8x ao cubo. Agora, todo mundo está dividido por x à quarta, eu posso efetuar essa divisão termo a termo. Fica limite quando x tende a zero, de x menos 8, o x tende a zero, menos 8. Então, eu achei um caminho que o limite dá menos 8. Como anteriormente eu tinha calculado o limite pelo caminho x igual a zero, o limite deu zero. Então, achei dois caminhos nos quais os limites estão diferentes e, portanto, meu limite não existe. Vamos escrever isto. Como encontramos dois caminhos, um caminho x igual a zero deu o limite zero, e eu achei o caminho y igual a x à quarta menos 8x ao cubo, no qual o limite deu menos 8, então achei dois caminhos nos quais os limites são distintos. Podemos concluir que o limite de xy sobre y mais 8x ao cubo, quando x e y tende a 0, 0, não existe. Bom, antes de finalizar, gostaria que vocês tentassem refazer sozinhos esse exemplo que eu fiz, e deixo aqui alguns exercícios para vocês fazerem em casa. Tem alguns simples, outros um pouco mais elaborados, mas as ideias que foram utilizadas para resolver o outro exercício, com alguma adaptação, vocês conseguem resolver esses exercícios. Bom, era isso que eu tinha por hoje. Muito obrigado e até a próxima.